título da mensagem é Descanso em meio à dificuldade. 1 de Samuel, capítulo 22, verso 1, diz assim a santa palavra do Senhor. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Verso 2: Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espíritos. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Naquele lugar, Davi foi a Mispa em Moabe e disse ao rei de Moabe: Deixe que meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Verso 5: Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Verso 5 do primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Deus bendito e amado, Senhor das nossas vidas, Tu que és o dono desse lugar, dono de cada um de nós, dono dessa igreja, Tu que és aquele, Senhor, que abre as portas e ninguém fecha, fecha as portas e ninguém abre. Tu que és aquele, Senhor, que traz à existência o que nunca o homem pensou que pudesse existir. Tu que és o Deus Criador de todas as coisas. Tu que és o nosso dono e a quem nós estamos aqui para adorar e para glorificar. Que nesse momento, Senhor, Tu possas falar aos nossos corações, que o Senhor possa tratar conosco, para que nós possamos sair daqui alimentados com o pão, não um pão requentado, mas um pão novo, Pai. Um pão, Senhor, agradável de paladar, para que entendamos, Senhor, que há descanso até mesmo em meio à dificuldade da nossa vida. Há uma espera e um descanso necessário em meio à dificuldade que passamos em algum momento em nossa vida. Fala aos nossos corações, Senhor. Trata conosco, me usa de uma maneira, Pai, que eu não possa atrapalhar a Tua vontade e aquilo que Tu queres falar a esse povo. Glorifica o Seu santo nome. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Que todos digam amém e amém. Podeis assentar. A nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Sempre teremos durante a nossa vida momentos em que estaremos bem, tempos bons, tempos calmos, tempos serenos, mas também teremos momentos baixos, tempos ruins, tempos difíceis, tempos desgastantes. E veja bem, nós iremos passar, nós não iremos ficar, nós não prolongaremos esse tempo durante a nossa vida toda. Não, muito pelo contrário. Tempos bons acontecerão e tempos ruins também acontecerão durante a nossa caminhada na vida terrena. Nos bons tempos, o que nós devemos fazer é gozar da calmaria desse momento, é descansar em meio ao mar tranquilo, diferentemente dos maus tempos, aonde nós devemos lutar e aprender com os maus tempos também. Mas há algo importante que nós devemos fazer também no mau tempo, que fazemos também no bom tempo, que é descansar. Descansar em tempo bom é fácil, mas descansar
descansar no tempo difícil é algo que nós devemos aprender. Tem pessoas que nos bons tempos realmente desfrutam de calmaria, mas no mau tempo elas não conseguem descansar, porque elas estão lutando. Então elas se desesperam. Algumas até param de lutar, outras lutam, e às vezes nessa luta o faz com as armas e com as estratégias erradas e sucumbem. Sucumbem porque não aprendem, em meio a esse tempo contrário, a lutar. A como lutar? A qual tipo de maneira deve lutar? A que tipo de estratégia deve usar? A que tipo de arma deve ser utilizada durante esse tempo? Não é privilégio de uma pessoa ou de outra pessoa. Não é privilégio de um ou de outro passar por tais momentos. Todos, simplesmente todos nós passamos. Todos nós passamos, estamos passando ou iremos passar pelas duas situações. Pode ser que nesse momento você esteja num bom momento na sua vida, num momento de calmaria na sua vida. Pode ser que em algumas áreas da sua vida esteja calmo. E pode ser que você esteja num momento difícil da sua vida. Pode ser que em todas as áreas da sua vida esse momento seja agora. E pode ser que em algumas áreas você esteja passando por momentos difíceis. Pastor, isso aí que o senhor fala, o senhor não cansa de falar. Todos nós sabemos que nós vamos passar por momentos de calmaria e por momentos de dificuldade. Mas a pergunta que eu faço para você nessa manhã é como descansar em meio a momentos ruins. Como você pretende tirar proveito, ou pode tirar proveito, depois de uma tsunami que chega na sua vida? Algo que você de repente até nem esperava chega na sua vida, ou algo até que você esperava chegar na sua vida, e que você achava que estava preparado, mas você não estava. Como é que eu consigo descansar em meio a essa situação? Pois bem, eu quero falar de um homem que também, como nós, passou por momentos bons e passou por momentos ruins. Mas esse homem, ele, ao ler a história dele, a gente vê que ele tirou proveitos e lições em meio aos momentos bons, mas ele também tirou lições e proveitos em meio à desesperança. E em meio à desesperança, ao vento contrário, em meio à sua dor e ao seu sofrimento, ele fez algo que é muito difícil, até para nós cristãos, que é descansar no Senhor. Um homem que nos momentos de grande sofrimento, de grande tribulação, conseguiu descansar no Senhor. Eu quero falar de Davi, o rei Davi. Davi foi um homem que passou a ser conhecido em todo Israel depois de enfrentar Golias. Golias era um filisteu, possivelmente vindo de Gade, um homem alto, um homem forte, um homem de aparência descomunal. E esse homem foi colocado junto ou à frente da comitiva e do exército filisteu, a fim de fazer zombaria à nação de Israel e ao exército de Israel, para que pelo menos um homem fosse enfrentá-lo. Esse homem chamado Golias, ele faz um desafio ao exército de Israel, ao povo de Israel, para que um homem apenas fosse enfrentá-lo. E diante do enfrentamento que ele teria com aquele israelita, aquele homem que estava à frente do exército filisteu, quem vencesse então seria aquele que resolveria
ser então o ganhador de uma guerra, e a nação do qual a outra pessoa perdesse seria então escrava da nação que ganhou. Naquela época, Davi era um adolescente, um pastor de ovelha, que foi levar mantimentos dos seus irmãos por conta da preocupação dos seus pais. Lá ele tinha 3 irmãos no exército de Israel. Então os pais falaram: vá lá, leve os mantimentos não só dos nossos filhos, seus irmãos, mas leve também para o comandante de Israel como um agrado. Eles já estão lá naquele vale há um tempo. Então Davi, aquele adolescente, aquele pastor de ovelha, ele vai até aquele lugar. E aí ele ouve aquele homem descomunal, alto, forte, de aparência horripilante, zombar da nação de Israel e mais, zombar do exército de Israel e mais, zombar do Deus de Israel. Ao ouvir aquilo, um rapaz adolescente, um pastor de ovelhas, não vou dizer um menino, mas um adolescente, ele parece que ele sentiu o baque de ter visto alguém afrontar, não a nação, não o exército, mas afrontar ao Deus que ele conhecia, ao Deus que ele sabia e que ele tinha consciência que é o Deus Criador, dono de todas as coisas e Senhor de todas elas, inclusive da vida dele. Então aquele simples pastor de ovelhas, ele se dispôs a lutar uma guerra sem manusear ou sem saber manusear nenhuma arma de guerra eficaz. Ele não sabia andar com nenhum tipo de armadura. O rei deu para ele, ele falou: não consigo me movimentar. Ele não tinha nenhuma espada na mão, porque naquela época o povo de Israel até tinha armas, mas não tinha o conhecimento do ferro. E ele não sabia manusear uma espada. Ele também não era flecheiro. Ele não tinha ideia de como se lançava uma flecha. Ele também não lançava nenhum tipo de lança. Ele também não conhecia nenhuma estratégia militar. Ele não conhecia nada do que se falava, do que se entendia sobre estratégia militar. Qual era o currículo daquele pastor de ovelhas, além de ser pastor de ovelhas? Ele era pastor de ovelhas do rebanho da sua família. Mas também por conta de desafios, porque ser pastor de ovelha é um desafio no campo. Ele também teve que aprender a lutar. Ele teve que aprender a lutar. Ele matou um leão, ele matou um urso, para salvar esse mesmo rebanho da sua família. E ele fez isso sozinho. Então o currículo daquele adolescente pastor, além de ser pastor de ovelhas, era de ter matado um dia um leão e um urso para salvar esse mesmo rebanho. À época, Israel já possuía um rei chamado Saul, mas Saul ele desagradou a Deus, porque não obedeceu à voz do verdadeiro rei e dono daquele povo, o Senhor nosso Deus. Então Deus se desagrada dele. Deus manda chamar Samuel, o profeta dele, para que ungisse um homem segundo o seu coração. E aquele homem segundo o coração de Deus era Davi. Então Davi foi ungido antes do confronto com Golias. Mas Davi não era um rei. Ele não reinava. Ele apenas havia sido ungido. O rei, até aquele momento, por direito e por colocação, era Saul. Davi sabia que em algum momento ele seria colocado sobre o trono de Israel.
chegaria e não seria aquele. E que possivelmente também não seria depois daquele confronto que iria acontecer, que ele seria colocado como rei. Seu coração voltado para Deus, não conseguiu ouvir as afrontas contra esse próprio Deus, contra o povo que esse Deus escolheu. Davi ficou e estava disposto a lutar. Após a sua unção pelo profeta, a sua vitória contra Golias, porque ele lutou contra Golias, ele se dispôs a lutar contra Golias. Já ungido, já vitorioso contra Golias, agora Davi, que esqueci de colocar no currículo, também era musicista, tocador de harpa. Ele sai agora do campo, aonde ele vivia como rebanho, e ele vai agora para o palácio real. Ele passa a ser soldado do exército de Israel. E como Deus era com ele, Davi fica em alta. Davi toca a harpa no palácio para o rei. Ele torna-se o melhor amigo do primogênito do rei, Jonatas. Ele passa com o tempo a ser também comandante das tropas militares. Ele passa a ser capitão de parte do exército. E ele também passa a ser genro do rei Saul. Um cenário de tempo bom, de tempo próspero. Mas como tudo na vida, o tempo ruim bateu a porta da sua casa. O tempo ruim chegou. Davi, não por culpa dele, mas por conta dos feitos que ele produziu, derivados da busca incessante que ele tinha pela presença do Senhor, ele passou a ser exaltado e querido pelo povo de Israel, mais que o próprio rei Saul, o rei desobediente e que estava no trono de Israel. Davi então teve que fugir da presença do rei Saul e do palácio, porque o rei começou a ficar enciumado. O rei começou a ficar com medo. O rei agora ele estava preocupado com a tentativa de alguém tomar o trono do seu lugar. Então ele começa, por conta do ciúme, do medo, a querer caçar, entre aspas, Davi. Davi então teve que fugir. Davi, sabendo daquela situação, ele vai a Nob. Aí ele convence o sacerdote Aimeleque a ele dar suprimento. Inclusive ele deu pão da posição, pão que estava sendo trocado. Lá estava a espada em Nob, onde havia o tabernáculo. A espada que ele tinha cortado a cabeça de Golias, e ele convence então a Aimeleque, o sacerdote, a dar a ele a espada. Em seguida ele vai para Gate, uma região filisteia, e ele vai recorrer ao rei Ax, um rei filisteu, para que ele pudesse ficar lá durante um tempo. Mas as circunstâncias fizeram com que Davi, e forçaram a ele a continuar a fugir do rei Saul. E aí é nesse contexto que ele chega a Adulão, que ele chega na caverna de Adulão. Adulão, na realidade, era uma cidade cananita que ficava no território de Judá, na região normalmente designada como Cefelá. O significado de Adulão talvez esteja relacionado à ideia de refúgio. Provavelmente Adulão ficava entre Gate, aonde ele tinha ido, e Hebron, cerca de 25 quilômetros ao sudoeste da cidade de Jerusalém, que na época não se chamava Jerusalém, e sim Jebus, porque conta dos jebuseus tomavam conta da cidade. Nas proximidades de Adulão havia cavernas, havia grutas. Então Davi
que estava sozinho até aquele momento, procurando abrigo, ele vai se refugiar dentro de uma caverna. Acontece que eu acho que nem Davi esperava que naquele momento extremamente difícil da sua vida, ele ia entrar numa caverna e ter experiências e lições importantes em sua caminhada. Essas lições, essas experiências na sua caminhada fizeram aquele agora homem amadurecer na sua caminhada de vida. Meu irmão, minha irmã, creio que na hora do problema e no tempo difícil, tendo Deus como guia e amigo, a gente pode amadurecer de forma consciente, a ponto da gente aprender lições que podem produzir bons frutos na nossa vida. Foi ali sozinho, indo para uma caverna que Davi aprendeu com Deus a ser líder e a confiar mais e mais somente em Deus. No refúgio de sua fuga, Davi tirou aprendizados importantes no seu caminhar. E a caverna de Adulão foi um lugar de tratamento na vida de Davi. Ali Davi foi tratado. E a gente vai extrair lições para a nossa vida dessa passagem. Então eu vou falar sobre 3 lições. A primeira lição é que Adulão é um lugar de reorganização de valores. Davi aprendeu naquela caverna, lá em Adulão, que nós devemos reorganizar os nossos valores em meio ao vento contrário. Veja o que diz lá, 1 Samuel 22, verso 1. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão, quando os seus irmãos e toda a sua casa, a casa de seu pai, souberam disso, foram ficar com ele. Veja bem, as primeiras pessoas a serem mencionadas, imediatamente em seguida a chegada de Davi à caverna, foram os seus pais e os seus irmãos. O encontro de Davi com seus familiares se deu principalmente por causa da cólera de Saul. O rei que havia sido reprovado pelo Senhor estava enfurecido. Não queria apenas acabar com Davi, mas com a sua casa também. Saul já havia assassinado todos os sacerdotes de nome. O lugar em que Davi primeiro foi amparado por Aimeleque. Saul estava com um espírito violento, um espírito mau. Não estava disposto a poupar ninguém que estivesse ao lado de Davi, principalmente a sua família. Em um momento de extrema dificuldade, as primeiras pessoas a sentirem foram seus familiares. Só que a palavra de vida, por isso que é importante a gente ter a leitura correta da palavra, ela nos conta que os irmãos de Davi, eles não criam nele. Bem parecido com Jesus, né? Os irmãos dele não criam nele, não valorizavam ele. Tanto é que nesse momento da guerra que teve com Golias, desafiando o povo de Israel, Davi chegando ao campo de batalha, ele foi destratado justamente por quem? Pelos seus irmãos, que o chamaram de mexeriqueiro, curioso, intrometido, metido à besta. E agora, eles foram buscar refúgio junto a Davi, lá naquela caverna de Adulão. A gente vive em tempos em que é muito fácil esquecer o que realmente importa e o que nos torna a gente, sabe? Às vezes, Deus nos coloca em cavernas para que nós nos lembremos do que realmente importa, de valores que são caros para nós, que nos humanizam, que a gente não pode perder de vista, como por exemplo, a família. Tem gente que quer ser promovido no trabalho, quer ser colocado em liderança dentro da igreja, mas mal fala ou tem algum relacionamento com a sua família. Muito pelo contrário, às vezes, espraguejam contra seus pais, filhos, avós, irmãos, irmãs, primos e primas. Davi não teve com a família dele lá. Davi não pediu para que a família fosse ao encontro dele dentro daquela caverna.
Até mesmo porque Davi era fugitivo e sabia que quem estivesse com ele também ia ser perseguido. E o mais óbvio para aquela família era fugir. Mas a família resolveu ir ao seu encontro. Possivelmente, quem sabe, acreditando que Deus realmente estava com Davi. Então eles preferiram se refugiar lá em Adulão. Mas certo é que Davi estava no palácio, que vivia no seio da família do rei, num lugar aconchegante, de fartura, feito com o filho primogênito do rei, seu irmão de alma, casado com uma das filhas do rei. Agora, naquela caverna, ele se encontra com aquela família que desprezou ele, a família de sangue. E ele viu que tinha que reorganizar seus valores. Só quem reorganiza seus valores pode realmente se acertar no trono. Só quem reorganiza seus valores pode realmente se acertar no trono. A sua família percebeu que Deus era com ele. Então resolveu dar apoio, se juntar a ele, mesmo em uma caverna. Se você quer ter uma vida cheia da presença de Deus, seja exemplo em sua casa. Família é sinônimo de valor moral. E foi em Adulão, aquela caverna, que Davi reorganizou seus valores morais. Segunda lição: Adulão é um lugar de transformar a humilhação em honra. Diz lá o verso 2: ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles e havia com ele uns 400 homens. Depois da sua família, 3 grupos de pessoas se reuniram ali para ficar com Davi. Davi também não pediu para esse grupo lá, nenhum dos 3. O primeiro, segundo o texto, era formado por homens que estavam em dificuldade. Possivelmente pessoas que estavam sendo perseguidas como Davi, ou de repente não estavam conseguindo ter uma vida decente. E aqueles homens que estavam em dificuldade preferiram encontrar Davi quando souberam que estava em Adulão. O segundo grupo era formado por homens endividados. De repente eram homens que se tornaram escravos por causa das dívidas, principalmente das feitas pelos tributos que eram cobrados pelo rei Saul. Mas esse grupo abandonou a sua condição servil para se juntar a Davi na caverna de Adulão. E o terceiro grupo, que eram homens formados por pessoas amarguradas de espírito. Diz a palavra de vida que ao todo cerca de 400 homens ficaram sob a sua liderança. O famoso grupo de valentes de Davi, relacionado a esse episódio aí na caverna de Adulão, que diz lá em 1 Crônicas 11:15. Adulão foi um lugar de transformar a humilhação em honra. Ali estava o rei ungido, refugiado na caverna, e só veio ao encontro dele, só veio estar com ele aqueles que realmente precisavam dele. Só foi ele quem precisava dele. Hoje a gente pode estar, ou você, ou eu, na mesma situação de Davi, que as pessoas que estão à nossa volta perguntam: onde é que está seu Deus? Irmão, o Senhor livrou Davi das mãos de Saul, e muitos daqueles endividados, daqueles apertados, amargurados de espírito, se tornaram heróis em Israel. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que exalta o humilde e abate o soberbo. Adulão foi um lugar onde foram aceitos os perseguidos, os injustiçados, e os redimiu, os transformou e os tornou gente, pessoas. E lá na caverna de Adulão, Davi aprendeu a lidar com as pessoas que estavam com ele e a administrar tudo.
Você tem ideia do que é administrar miséria? E quando eu falo miséria, eu não falo miséria financeira, não. Eu falo da miséria humana, de amargura, de dor, de sofrimento, de dívida. Davi mudou de tal maneira que no encontro inesperado com Saul em uma caverna, ele conseguiu se conter para não cometer vingança. Ele estava lá, aí Saul foi lá. Fazer o que? Aliviar o vento. Foi naquela caverna de Adulão que Davi preparou aqueles homens desprezados por todos a se tornarem seus valentes guerreiros, a formarem um grande exército até o final do seu reinado. Não reclame não, meu irmão, porque a caverna pode ser uma ferramenta para nos moldar, a ensinar a viver melhor. Tem momentos que a gente precisa ficar quieto, cuidar de nós mesmos e de quem está conosco para a gente poder avançar. Reconhecendo nossas fragilidades e valorizando quem está conosco. A terceira e a última lição é que Adulão é apenas um lugar de transição. Lembra do começo? Que eu falei que tem tempos bons e tempos ruins? Davi não ficou lá por da vida. Diz lá o verso 5. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fique neste lugar seguro. E veja bem o que o profeta fala: não fica nesse lugar seguro, porque ele era seguro para Davi. Mas Davi tinha que prosseguir. Davi tinha que continuar. O nosso tempo ruim, ele não pode estabelecer a nossa caminhada. Não pode ser o norte do nosso momento ruim que deve dizer que a gente deve parar de andar na nossa caminhada de vida e fé por causa do momento ruim. Davi tinha que prosseguir. E o profeta falou: sai desse lugar seguro, vai para a terra de Judá. E o que Davi fez? Davi saiu. Foi para o bosque de Jerez. Em Adulão, Davi foi tratado por Deus em seu caráter e na sua vida espiritual. Foi no momento exato, no momento de Deus, que o profeta chama ele para sair do lugar seguro. Para quê? Para conquistar Judá. Mas para isso, ele precisava estar pronto para passar por aquele período. Davi precisava ter vários cuidados que o líder precisa ter. Cuidados emocional, temperamento, sentimento, cuidados material, saúde e vida financeira, cuidados espirituais, oração, palavra e igreja. Às vezes, Deus nos permite passar por cavernas para nós sermos moldados por Ele. A caverna de Adulão, para Davi, era apenas um lugar de transição. A caverna é só um tempo, só um momento da nossa existência, só o tempo necessário para a gente aprender algumas coisas. Eu não sei quanto tempo pode levar essa caverna. O tempo dentro da caverna, mas ele tem início, meio e fim. Por isso a gente precisa levar em consideração algumas coisas. A de que as cavernas, os momentos difíceis, não podem ser nossas casas. A gente não pode achar que o lugar seguro é o lugar que a gente tem que ficar. Pessoas que sofrem de depressão, elas tendem a se render emocionalmente ao sofrimento e a querer ficar dentro de casa. A gente tem que considerar que a saída da caverna também pode se dar de muitas formas, mas sempre tem que ser por iniciativa nossa. A outra consideração que a gente tem que levar é que quando a gente muitas vezes sai da caverna, a gente não vai direto para o palácio. Deus pode nos levar para outros lugares. Porque a vida é feita de palácios e de cavernas. No momento da caverna de Adulão, a gente precisa orar com mais intensidade. A oração precisa deixar de ser silenciosa, discreta. Davi ergue a voz,
O clamor e a oração é a saída de quem não tem circunstância. Mas deve ser uma prática que devemos usar sempre. Paulo, lá em Filipenses 4,6, nos ensina a prática da súplica como antídoto contra a ansiedade. Parece que a gente ora melhor quando a gente sofre mais. Aí a gente começa a orar. Porque o sofrimento ele nos convoca a oração mais intensa, a oração mais pura, mais verdadeira, mais veemente. Jesus mesmo orou com mais intensidade quando sofreu no Getsemane. Diz lá o texto de Lucas 22:44, estando em agonia, orava mais intensamente. Em tempo de caverna, a gente deve orar mais, orar muito, suplicar as misericórdias de Deus. É um tempo, mas é um tempo de oração intensa. É um tempo de ver a Deus com mais confiança. Parece que é nesse momento que Deus mais age, quando o recurso humano é falho, quando o confronto humano não nos é suficiente. Às vezes a gente confia em pessoas, em médicos, em bancos, em amigos, em nossos pais, mas existem circunstâncias em que os mais achegados, os mais íntimos, não podem nos ajudar. E é na caverna que a gente entende que o nosso único bem, o bem verdadeiro, o nosso quinhão na terra, é Deus. Na caverna, Davi confiou no Senhor e isto o consolou. Ele viu que Deus era o maior tesouro que ele tinha. A comunhão mais deliciosa com Deus acontece quando nós abstraímos do conforto e do socorro humano. O tempo do refúgio secreto fez bem a Davi, fez bem e continuará a fazer bem a nós também. Para finalizar, possivelmente ele escreveu o Salmo 57 e 142, os dois salmos dentro daquela caverna. Possivelmente esses salmos foram compostos por Davi quando ele esteve escondido na caverna de Adulão, porque eles falam do verdadeiro refúgio. E lá ele expressa que o seu verdadeiro refúgio não estava naquela caverna. Salmo 57 diz, verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Salmo 142, 5. A mesma devoção antiga. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Embora fosse fugitivo na caverna de Adulão, Davi estava refugiado em Deus. Que possamos aprender com Deus e com Deus. Nosso refúgio em meio ao socorro deve ser o nosso Senhor. Feche seus olhos.